Olá, senhoras e senhores, mais uma vez estamos aqui, pela graça de Deus, para estudar mais uma semana a lição da Escola Sabatina para adolescentes. E dessa vez o tema é bem sugestivo, né? Ganância, um buraco sem fundo. E de fato é. Tem a imagenzinho de um burrinho, né? Um asno, uma jumenta no caso, nesse caso aqui uma jumenta, né? E aqui uma outra imagem que seria Balaão. E é a história que nós vamos estudar essa semana. Nós estamos aí avançando, já é a lição 3. Olhe comigo agora para nós começarmos a falar um pouco mais aprofundadamente dessa lição, correr contra o tempo, literalmente, porque a lição está espetacular, muito conteúdo, tá bom? E vamos ver se a gente consegue fazer, espremer isso aí para caber nos 30 minutos. Vamos orar. Pai querido e amado, nós queremos agradecer ao Senhor sempre o privilégio de estarmos vivos. E pedimos ao Senhor que coloque no nosso coração desejo sincero de fazer a Tua vontade, independentemente das pressões que o mundo vai fazer contra nós e das ofertas que certamente nós teremos para fazer aquilo que o mal quer e não o que o Senhor quer. Fique conosco, dá-nos a Tua paz, iluminação do alto, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então? Bom, eu estou tentando me livrar do óculos, você já percebeu, né? Porque o óculos ele dá um reflexo que me incomoda, assim, eu acho que não é legal. Mas enfim, às vezes eu vou ter que lançar a mão dele porque não dá. Não tem como enxergar. Mas aqui algumas coisas eu leio. Vamos lá então, ó. O verso para memorizar está em Números 22, versículo 31, diz assim, ó. Então, o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor em pé no caminho, segurando a espada. Balaão curvou a cabeça e se prostrou diante dele com o rosto em terra. Tá. Em que momento esse episódio aí se deu? A lição vai fazer muitos comentários a respeito desse comportamento de Balaão aqui, mas eu confesso para você, até mesmo lendo a Bíblia, é difícil imaginar assim tudo que se pode imaginar ou tudo que se pode saber dentro do Espírito de Profecia. O Espírito de Profecia, né, os textos da irmã White ali, no livro Os Escolhidos, que é Patriarcas e Profetas, eles trazem uma elucidação melhor e maior acerca dos detalhes que, né, são extremamente pertinentes para nós sabermos. Mas assim, vamos lá então. A lição no sábado, né, a parte de sábado, é o teaser, que é aquele ponto de contato ali que nós estamos fazendo ali com a lição. Ela traz algumas coisas interessantes. Algumas já estão sublinhadas e outras eu sublinhei. Uma delas que está sublinhada aqui, que eu achei bem interessante. Balaão conhecia a obra miraculosa de Deus em favor de Israel. Contextualizando depois, nós vamos entender por que a lição está falando disso aqui. E aí, logo em seguida, aí continua dizendo o seguinte: e quando os mensageiros comunicaram sua missão, ele sabia muito bem que seu dever, o dever dele, era recusar a recompensa de Balaque, rei dos Moabitas, e despedir os embaixadores. Mas, e sempre tem um mas, ele se aventurou a brincar com a tentação. Veja, existe um ditado muito certo que diz: quem brinca com fogo acaba se queimando. Preste atenção. O fato de ter o fogo não é o problema. O problema é quando você ignora o poder que o fogo tem para lhe causar mal. A tentação não é o problema para mim, não deve ser o problema para mim, não deve ser o problema para você. Na verdade, o que eu tenho que entender é que eu não posso brincar com algo que certamente causará o meu mal. E, diga-se de passagem, nós sabemos exatamente aquelas coisas que nós não devemos fazer. Fazemos por escolha, sabendo o resultado ou os resultados funestos dessa nossa escolha, os resultados desastrosos dessas nossas escolhas. E aí continua dizendo assim, ó, e insistiu para que os mensageiros passassem aquela noite com ele, declarando que não poderia dar uma resposta até que tivesse pedido o conselho do Senhor. Vejam, o pedido aqui era um pedido um tanto assustador, eu diria,
até mesmo para alguém que não era um profeta, para mim, por exemplo. Perdão. Mas para Balaão deveria ser assustadoramente e horripilante esse pedido. Por quê? Ele já sabia, enfim, as coisas já estavam caminhando e ele já sabia, né, da forma como eles chegaram, o que eles pediram e tudo mais, que o pedido deles era, na verdade, amaldiçoar Israel. E aí a gente está entrando já na parte de domingo, que é o roteiro original, e aí eu vou precisar ler ali o texto bíblico, né, para nós entendermos, e eu vou dar um outro conselho para você. Não leia apenas números 22. Leia números 22, 23 e 24. Você vai entender melhor o contexto e o desenrolar do contexto. Números 24 vai terminar com uma profecia sobre Jesus. Então, assim, vale a pena ler esses 3 capítulos aqui para ter uma visão muito ampla, né, do texto que está sendo analisado aqui. Só o finalzinho da parte de sábado, que ainda diz o seguinte: dessa história aprendemos como a ganância e a cobiça pode nos deixar cegos para o nosso verdadeiro caráter. Levando em consideração que o nosso verdadeiro caráter seja um caráter bom, puro, santo, agradável a Deus, então eu acredito sim que a ganância e a cobiça podem nos deixar cegos em relação a isso. Mas se o nosso caráter ainda precisa ser trabalhado, moldado, e eu acredito que na sua maioria, ou todos nós, precisamos desse molde melhor do caráter, dessa apara de arestas que Deus sempre está fazendo conosco, eu colocaria o seguinte: ou revelar o nosso verdadeiro caráter. Então a cobiça e a ganância, elas podem revelar o nosso verdadeiro caráter. E aí você se descobre um ganancioso, um presunçoso, um cobiçoso, enfim. E aí Deus pode mudar essa situação. Mas o importante nisso tudo é você reconhecer a sua condição. Impossível ajudar alguém que não pede, ou que não quer, ou que não sabe que precisa de ajuda. É impossível, né? Não sei se você concorda comigo em relação a isso. Mas vamos lá. E aí tá. A lição vai pedir para nós lermos a Bíblia no capítulo 22, versículos de 20 a 35. Eu leria, se houvesse tempo, todo o capítulo 22, até para contextualizar melhor, né? Mas eu não tenho esse tempo aqui para ajudá-los. Então eu recomendo fortemente que você leia em casa o capítulo 22, 23 e 24. Eu vou ler aqui do versículo 20 até o 35. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite, e disse: se aqueles homens vierem chamar-te, levanta-te e vai com eles, todavia farás somente o que eu disser. Mas eu não quero ler, é terrível, isso me incomoda. Mas vamos lá, para quem me conhece aí, é assim. Para mim fica uma ponta solta isso aqui, tá? Veio e manda com ele, por que ele vai com ele? Ok. Então vamos lá então. Eita, nós, eu acho que eu vou ter que ler esse capítulo todo, mas vai estar difícil, viu? Deixa eu ver quanto tempo nós temos aqui já. Já passaram 8 minutos. Oh, meu Deus do céu, vamos lá. Bom, aqui, né, Moabe teve grande medo. Estou com a Bíblia aberta, tá? Veio, pois, agora a né, Balaão. Veio Deus a Balaão. Aqui. Versículo 5. Do 20 eu voltei lá no 5. Enviou ele, Balaque, né? Rei dos Moabitas, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, e do seu povo a chamá-lo, dizendo: eis que o seu povo saiu do Egito, cobre a face da terra, está morando pertinho de mim. Está falando de Israel. Estou incomodado com eles aqui. Vem, pois, agora peço-te, amaldiçoa esse povo, pois é muito numeroso, mais numeroso do que eu, para ver se eu poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem amaldiçoares será abençoado. Então o contexto aqui era que Balaque achava que o fato de Balaão ter esse poder sobrenatural, ele pudesse ir e amaldiçoar o povo de Israel, fazendo com que o povo de Israel fosse sujeito agora
a derrota militar, né? Ele pudesse então, Balaque pudesse então levantar os moabitas e derrotá-lo. Por que Balaque pensava isso? Porque um pouquinho antes a gente viu que o povo de Israel destruiu os amorreus. E os amorreus, é muito nome, tá, gente? Talvez eu troque algum nome aqui, por favor, me perdoem, mas o contexto é esse. E os amorreus haviam, né, subjugado os moabitas. Agora Israel vem e subjuga, derrota, aniquila os amorreus. Qual é a conta? Né, a conta óbvia é a seguinte. Bom, se eu venci os amorreus e os israelitas venceram os amorreus, então eu estou perdido na mão dos israelitas, né? Então esse era o medo de Balaque. Então foram os anciãos, né, dos moabitas e os anciãos dos midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos. O preço dos encantamentos. Iam pagar pelo serviço de Balaão, né? Balaão amaldiçoando o povo de Israel, seria bem remunerado por isso, ok? Balaão disse então: fique aqui essa noite e vos trarei a resposta como o Senhor me falar. Então os príncipes dos moabitas ficaram com Balaão. Uma coisa já. Balaão sabia exatamente quem era o Deus de Israel e quem era Israel para Deus. Ele sabia perfeitamente que Deus não amaldiçoaria Israel a menos que Israel caísse em idolatria. Mas Israel não estava no momento de ser punido. Muito menos Deus usaria alguém como Balaão, né, e eu vou te falar por que eu falei alguém como Balaão, para amaldiçoar o povo de Israel. A pedido do inimigo, isso não funciona, não bate, a engrenagem ali não vira, né? Ok, então o que aconteceu? Balaão já vinha de uma situação ali de afastamento de Deus. Balaão serviu a Deus por muito tempo. O problema é que Balaão começou a olhar mais para si do que para Deus. E Deus não gosta desse tipo de pessoa. Por quê? Porque eu e você não temos nada de bom para apresentar. Nada. Não adianta você ficar tentando argumentar, achando jeitinho e dizendo que não, porque eu sou assim, porque eu sou assado, eu sou até bom. Não é. Não é. A Bíblia diz o que a Bíblia diz e eu concordo em gênero e grau. Ela diz que nós não somos bons. Mas é o Espírito do Senhor quem nos move a fazer coisas boas. Então, desligado de Cristo, eu sou humano. Sem a ação do Espírito Santo. Sem a ação do Espírito Santo, eu vou ser um humano. Porque a Bíblia fala que o pendor da carne é o pecado. Então, eu tenho a tendência natural de fazer o que é mais fácil, o que é mais prazeroso para mim, o que para mim é vantagem. Enfim, ok. Balaão, então, se exaltou, abandonando Deus, desligando-se de Deus, e agora já não mais ouvia a voz de Deus como profeta. Porém, continuou como era, ok? Ganancioso e avarento. Aqui a Bíblia chama de cobiça e ganância. E cobiçoso, né? Ok. Então o que Balaão fez? Eu sei que não dá para amaldiçoar Israel, mas tem dinheiro envolvido, e é muito dinheiro. Entrem, fique comigo aqui e tudo mais. Balaão deveria ter, a irmã White até diz isso, né? Balaão deveria ter cortado na porta, assim, pode voltar daqui. Não tem como amaldiçoar Israel. Eu não posso fazer isso. Não sou eu quem abençoa. Não sou eu quem amaldiçoa. É o Deus a quem eu sirvo. Ponto final. Mas ele não fez isso. Então, eles passaram a noite ali. Mas aí, versículo 9, veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens? E respondeu Balaão: são enviados de Balaque, rei dos Moabitas, filhos de Zippor. Eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra e vem amaldiçoada, tal. E aí Deus fala o seguinte, a primeira ordem de Deus, e aí eu tenho que entender que Deus não muda. Mas Balaão não entendia isso, porque ele queria, puxa vida, o que eu vou fazer? Eu preciso desse dinheiro, eu quero esse dinheiro. Preciso não, né? Eu quero esse dinheiro. Aí Deus fala no versículo 12, não irás com ele, nem maldiçoarás o povo, porque o povo é povo abençoado. Acabou, não tem mais o que conversar. Ok, mas Balaão, né? Pela manhã disse aos príncipes dizendo o seguinte, ó, tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa em deixar-me com vocês. Ele estava chateadíssimo com Deus. Ele não queria que Deus tivesse
proibido ele de ir. Então ele falou assim, olha, faz o seguinte, pode ir embora. Deus não quer deixar eu ir com vocês. Mas ele não disse o motivo. E Deus disse o motivo. Porque você não pode amaldiçoar um povo que eu abençoei. Esse era o motivo. Vocês não têm que voltar mais aqui. Eu não posso amaldiçoar um povo que Deus abençoou. Mas ele fala, chateado com Deus, vão, porque Deus não deixou eu ir com vocês. Ok. Mas eles voltaram lá, e aí o rei mandou, mas o rei agora mandou representantes mais altos, um alto escalão, já com a seguinte informação. Assim diz Balaque, peço-te que não te demores em vir comigo, versículo 16, agora 17, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disserdes. Esses príncipes que voltaram agora, né, vieram pela segunda vez, tinham mais poder de decisão, podiam abrir os cofres dos moabitas ali. Aí, né, e aí ele pede, mas só peço que venha para amaldiçoar o povo. Respondeu Balaão os oficiais de Balaque, ainda que Balaque, olha que coisa, né, que homem íntegro, me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transpassar a mandada do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis essa noite, para que eu saiba que... Para aí, já não sabia? Já não sabia? Poxa, tá insistindo. Tá bom, então Deus aparece para Balaão de noite e diz o seguinte, se aqueles homens vierem chamar-te, levanta-te, vai com ele. Todavia fará somente o que eu te disser. Sabe o que Deus estava dizendo? Tá, não vou ficar insistindo com você. Você vai. Mas é o seguinte, não pense você que você vai chegar lá e vai dizer o que você quiser. Não vai. Eu vou usar a tua boca para dizer aquilo que eu quero, embora seja contrário, de repente, aquilo que você deseja. E assim foi. E Balaão achava que com isso ele estava conseguindo manobrar Deus, sabe? Dando um jeitinho ali e Deus, olha, tentando ludibriar a Deus, como se pudesse ludibriar a Deus e como se Balaão não conhecesse essas verdades. O problema é que a cobiça deixou ele cego, literalmente cego. Aqui você vai ver que não perdeu os olhos, mas perdeu a visão, o que eu acho que é pior do que perder os olhos. Bom, então Balaão, olha o que Balaão fez, cara. Deus foi, na minha opinião, Deus foi irônico com Balaão, que vai com ele então, pode ir lá, vai. Balaão podia falar, se quer saber de uma coisa, eu não vou entrar nessa enrascada não. Deus está dizendo para não ir, eu não vou. Deus está dizendo para não falar, não vou falar, eu vou ficar quieto aqui. Senhor Deus, perdoa, deixa eu quietinho aqui. Balaão se levantou pela manhã e foi, versículo 21. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele foi. E o anjo do Senhor se opôs, ou se pôs contra ele no caminho como adversário. Ora, Balaão ia caminho montado numa jumenta e mais 2 servos com ele. Né? Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, parado no caminho com a espada desembainhada na mão. Bom, o contexto aqui, eu não vou me estender no contexto, mas preste atenção. Balaão espancou a jumenta 3 vezes. Primeiro, ela viu o anjo ali no caminho, bateu, até que ela foi, passou. Segunda vez, apareceu, bateu, ela empurrou ele contra uma parede, parece que era uma vinha, né, que tinha ali e tal. Então eu acredito que era um vinhedo, algumas coisas ali que... E ele ficou irado com aquilo, bateu na jumenta, a jumenta foi e passou de novo. Aí agora já não tinha mais o que fazer, estava estreito o caminho, não tinha por onde passar. E aí Balaão se viu numa situação de pressão ali, de encurralamento ali. E aí ele não aceitava o que a jumenta estava fazendo e bateu. Até que por fim, preste atenção, é absurdo isso, né? Até que por fim, a jumenta falou. Porque Deus colocou a voz na boca da jumenta. Aqui, ela perguntou assim, ó. Que te fiz eu para que me espanques já 3 vezes? Balaão estava tão cego, tão irado, tão contrariado com a situação, que ele não percebeu que estava discutindo com um animal. Vê? E às vezes você e eu, a gente briga com o martelo, briga com a porta, porque você chutou o pé da mesa, porque não sei o que lá, a gente briga com as coisas, sabe? Então assim, é umas coisas que a gente tem que parar para pensar que nós estamos ficando doidos mesmo. O pecado está deixando a gente maluco. E aí, Balaão começou a ter um diálogo com a jumenta, chateado com a jumenta, porque você é teimosa. Você está fazendo hora com a minha cara. Né? Você é teimosa, jumenta. Você está fazendo hora com a minha cara, né, jumenta? É a jumenta, bem a jumenta mesmo.
E aí ele falou uma coisa que, né, para Deus foi demais, assim. Se eu tivesse uma espada aqui na minha mão, eu te matava. Opa, agora sim. Aí, sabe o que acontece? O anjo aparece. Aliás, Deus, olha que interessante, o anjo já estava ali. A jumenta estava vendo o anjo. Aí Deus não, o anjo não surgiu depois que Balaão trocou ideia com a jumenta ali. Mas ele já estava ali. O problema é que ele não tinha visto. Ele não tinha parado para perceber a meleca que ele estava fazendo. E aí ele não viu o óbvio, o anjo na frente dele. Mas a jumenta viu. E aí o anjo disse para ele o seguinte: por 3 vezes você espancou essa jumenta. Eu que saí como seu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu 3 vezes. Na verdade, eu agora te haveria matado se ela e a ela deixaria com vida. A frase de Balaão foi a seguinte: se eu tivesse uma espada aqui eu te matava, porque você é teimosa. Nessa hora, Balaão viu o anjo com a espada, mas o anjo não o matou por causa da jumenta. E irmão White comenta isso. Agora Balaão devia sua vida a um animal, porque o animal, embora teimoso, era mais aprazível diante de Deus do que naquele instante a Balaão era, ok? Então assim, o contexto é esse aí. Agora, o versículo 35 diz assim: tornou o anjo do Senhor na Balaão. Balaão caiu por terra, caiu com o rosto em terra, ajoelhado, pedindo misericórdia, estava temendo a vida e não estava mudando o seu comportamento. O anjo disse o seguinte: você vai com esses homens, mas somente aquilo que eu te disser, isso falará. Assim Balaão foi com os príncipes de Balaque. Ok, seguiu o caminho. E lá, a coisa foi só se complicando. Por quê? Quando Balaão chegou lá, e aqui eu vou resumindo a história, né? Aqui a gente já está passando pelo Zoom, daqui a pouco eu vou ler um pedacinho aqui do Making Off, e já estou entrando um pouquinho mais para frente aqui, ainda um pouquinho mais para frente. Deixa eu só ler uma citação aqui do Zoom, né, na parte de segunda-feira. Deus deseja que tornemos a vida das criaturas, né, dos animais ali, o mais suportável possível, porque eles estão aqui neste mundo de pecado, mas, ao contrário de nós, eles não escolheram pecar. Pesado isso, viu? Isso aqui é para cuidar bem dos bichinhos que você tem. Aqui eu tenho um gatinho, eu tenho um cachorrinho da mamãe ali, eu tenho 3 cães lá no sítio do meu sogro. E assim, a gente tenta velar, a gente tem que velar pela vida dos nossos animais, cuidar bem deles. Tem os animais que a gente cuida lá, que são as vacas, os cavalos, enfim. E eu acho que a gente tem que mais que fazer com que a vida desses animais seja o mínimo dolorosa possível, né? E aí a lição até comenta aqui que algumas pessoas colocam uma comidinha ali, uma água na frente do estabelecimento e tal. Então você pode fazer isso também, você tem a oportunidade de ajudar um animalzinho de rua, né? E aí eu falando disso, né, de ajudar um animalzinho de rua, você vê que Deus tem uma preocupação tremenda com os animais. Imagina com os seres humanos, né? Vamos só pensar nisso aí. Se a gente tem que se preocupar com os animais e cuidar bem deles, imagine os seres humanos, aquele que está pecando ali, que você sabe que você tem condições de ajudá-lo, e você tem condições de ajudá-lo. Se você não tiver condições de ajudá-lo, ainda pela sua comunhão com Deus, você precisa aumentar a sua comunhão com Deus para que você tenha condições de ajudar essas pessoas. E falo isso para você, mas é uma coisa para mim também. Vamos lá então, sequência. Bom, na sequência o que acontece? Balaão vai com esses 3 príncipes, passa pelo anjo, passa por tudo aquilo ali e tudo mais, mas já com a consciência plena de conhecimento de que Deus estava desaprovando a atitude dele. Mas ele insiste com isso. Quando ele chega lá, o rei Balaque vem ao seu encontro. E aí ele fala o seguinte: olha, e aí, o que nós vamos fazer e tudo mais? Aí Balaão vai só esticando a coisa. Vamos fazer o seguinte. Minto não, eu só esqueci um detalhe aqui. Porque Balaque leva ele a um lugar alto, um lugar bonito assim e tal. E dali ele consegue ver grande parte do acampamento de Israel. Mas o que ele esperava mostrar não era aquilo que ele estava vendo. Esperava mostrar um acampamento desorganizado, bagunçado, um povo rebelde, gritão, bagunceiro, mas não era aquilo, era tudo muito bem organizado, o exército de Israel. Balaque olhou
mostrou isso para Balaão, que viu também e disse assim, olha, faz o seguinte, bota 7 altares aqui. Parece-me que a impressão, que a intenção de Balaão era convencer a Deus de fazer aquilo que ele já tinha dito que não faria. Preste atenção nisso agora. Faça de conta que essa aqui é a Bíblia. O que está escrito aqui dentro é ou não é a vontade de Deus? É, para mim é. E se você está assistindo esse vídeo, também é para você. Tudo o que está aqui é a vontade de Deus. Pegar um texto que está aqui, ler este texto, dobrar os joelhos, jejuar por 1, 2, 10 dias, 40 dias e 40 noites jejuando, pedindo a Deus que mude o que está escrito aqui, é tolice. É ser pior do que uma mula. Balaão quis fazer isso. 7 sacrifícios, 7 altares. Então eu convenço a Deus de os amaldiçoar porque eu preciso. Não precisa nada. Que é dessa recompensa. Eu preciso, a cobiça. Fez os sacrifícios ali. O que ele não sabia era que Deus. O que ele não sabia, não. O que ele já sabia era que Deus não ia mudar de ideia. E não mudou de ideia. E Deus levanta e fala o seguinte, olha. Quer ver? Aqui, ó. É porque eu passei aqui do versículo 35. Mas no 36 eles já começam a conversar, ó. Aí no 37 perguntou Balaque a Balaão, porventura não enviei mensageiros a chamar-te? Por que você não veio, né? O que está acontecendo? Você acha que eu estou mentindo, né? Não vou te honrar? Aí Balaão, cheio de pompa, eis-me perante ti, acaso poderei eu agora falar alguma coisa, a palavra de Deus? Não, e aí propuseram lá aquela questão do sacrifício que eu falei para vocês, né? Aí agora, por isso que eu falei para você ler o capítulo 23 também, e o capítulo 24 também. Bom, é porque nesses capítulos estão o desenrolar de toda a história. Bom, voltando aqui. Então Balaão disse a Balaque, edifica-me, né, faz o altar ali, tal. Eles fizeram um altar, e aí ofereceram sacrifício, e aí Balaque ficou com os seus, e Balaão falou assim, fica aqui que eu vou subir mais alto um pouquinho, porque eu quero conversar com Deus. Ok. Então, Deus vai lá e fala o seguinte, ó, você vai fazer isso, Balaão, você vai lá e vai falar isso aqui para eles, ó. Preparareis, torna para Balaque, né, e fala, e tornando ele, junto do holocausto, diz para Balaque e os príncipes. Então, versículo 7, então proferiu as palavras. Balaque me fez vir de Arã, rei de Moabe, dos montes do Oriente, venha amaldiçoa-me a Jacó e denuncia a Israel. Aí é Deus falando agora, ó. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem Deus não denunciou? Balaão sabia disso quando? Lá atrás, não é lá na casa dele, é lá atrás, já sabia disso. Aí ele vem aqui, como eu posso? Então Deus falando o seguinte, Balaão, eu vou falar para você falar para ele, mas é aquilo que você já sabe. Como você acha que eu vou mudar de ideia? Eu abençoei esse povo. Eu não vou amaldiçoar porque você quer. Porque Balaque quer. Não vou. Esquece isso. Tira isso da sua cabeça. Quem contou, né, o pó e enumerou, e ele vai falando das bênçãos. Agora Balaque chega chateado da vida e fala o seguinte, o que me fizeste? Eu chamei aqui para você amaldiçoar os inimigos e você está somente pronunciando bênçãos? Porventura não terei cuidado de... E aí Balaão respondeu, você acha que eu sou doido? Não vou falar o que Deus está me colocando na boca? Na verdade, gente, o que acontece é o seguinte, é que Balaão tentou justificar, dizendo o seguinte, ó, tentou justificar dizendo assim, eu sei que você está chateado comigo, Balaque, mas não tem jeito, não tem o que fazer. Eu estou falando aqui, mas Deus está tomando a minha boca, eu estou só falando o que ele está falando, não tem outra coisa para falar para você. Balaque tirou ele dali, levou ele para outro lugar, e de lá ele viu, né, uma parte só do povo de Israel
E aí Balaão de novo fala assim, bota 7 altares, vamos fazer o holocausto aqui e tal. Enfim, e a história desenrola, isso acontece 3 vezes. Mas num contexto muito interessante, neste contexto, né, Deus expressa ou fala aquilo que nós já conhecemos, às vezes fora do contexto. Mas aí no versículo 19 do capítulo 23, diz que Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa ou que se engane. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou, tendo falado, não cumprirá? Essa é a segunda vez. A terceira vez acontece a mesma coisa e tal, enfim. Deus nega o pedido e Balaão volta para casa porque Balaque fala assim, ó, vaza, some. Não quero você aqui. Some da minha frente. Acho que Balaão até foi preservado, porque a ira dele era tão grande, de Balaque era tão grande, que o desejo dele era matar Balaão. Ele só não fez isso porque Deus não permitiu, ok? E aí a lição ela continua dizendo o seguinte, dizendo algumas coisas. E aí a parte de terça-feira, que é o making off, deixa eu ver o horário aqui, vixe, nós já passamos os 30 minutos. Diz o seguinte, um post que eu separei aqui, ó. O Senhor permitiu que Balaão fizesse o que estava decidido a fazer. Parece familiar? A gente insiste com Deus às vezes, né? Sabendo que não é essa a vontade de Deus, você insiste com Deus como quem consegue mudar a opinião de Deus, né? Deus não está vendo do jeito que eu estou vendo aqui, né? O caso de Balaque, não, vamos olhar dali, não, vamos olhar de lá, vamos dar uma olhadinha aqui e tal. Quem sabe se eu olhar aqui assim, a gente não vê alguma coisa e tudo mais. É como se a gente estivesse falando assim, Deus, eu sei que o Senhor, né, já disse que não é para fazer e tal, mas pensa direitinho, dá uma olhadinha melhor. Meu Deus. O profeta não estava buscando a vontade de Deus com sinceridade, pois já sabia qual era esta vontade. Deus havia dito a Balaão que não deveria amaldiçoar Israel porque era um povo abençoado por ele. Mas Balaão foi teimoso e insistiu em fazer o que queria. Ele sabia que não conseguiria amaldiçoar o povo, mas queria tanto receber os presentes oferecidos por Balaque, que se arriscou em desobedecer explicitamente à vontade de Deus. E que risco, viu? O outro post diz o seguinte, o que levou Balaão a se humilhar diante de Deus não foi o arrependimento, e sim o medo. Né? Como diz o verso memorizar lá, caiu em terra ali. Parte de quarta-feira, os textos extras, eu separei um texto aqui. São 3, mas eu separei um texto que eu achei mais interessante aqui, que é o de Abacuque 2:9, que fala assim, olha, ai daquele que obtém lucro injusto para a sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Isso já é estar nas garras do mal. Judas, no capítulo 11, aliás, é o único, desculpa, Judas no versículo 11, só tem um capítulo, então o versículo é o 11. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Lembra daquela situação lá de Corá? Ok. Apocalipse, desculpa, eu não tenho muito tempo, então estou dando exprimida aqui. Apocalipse 2, versículo 14, diz assim, mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os... Só um segundo. Éfeso. Esmirna. Pérgamo. É para a igreja de Pérgamo que Deus fala isso. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Que doutrina é essa? Da cobiça e da presunção. Da cobiça e da ganância. Eu estou com presunção na boca aqui. O qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e fornicassem. Ok, deixa eu ler aqui os dois pensamentos, antes de fazer um comentário final aqui, para nós encerrarmos a lição. Os dois pensamentos, um é de Alfred A. Montpert, deve ser assim que se pronuncia. A principal fonte de nosso bem-estar é a bondade. Quer se sentir bem, faça bem a alguém. É assim que funciona. O afeto e a generosidade são as qualidades que Deus admira em um mundo repleto de ganância. Isso é verdade. E a outra é de... Agora, o nome aqui é difícil, tá? É Jan Willem van der Wittering. Acho que é isso. Ganância é um demônio gordo, com uma boca pequena. E por mais que você o alimente, isso nunca será suficiente. Deixa eu só fazer um comentário para você aqui, então.
O fim da vida de Balaão foi o seguinte, a irmã White vai dizer o seguinte, que quando Balaão voltou e foi para casa, aliás, no momento que Balaão saiu dali, dessa situação, e voltou para sua casa, a irmã White diz assim, que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, se retirou dele. Sabe o que ele fez? Ele voltou, um pouco mais tarde, e disse o seguinte, tem um jeito da gente detonar e arrebentar com Israel, é fazer eles pecarem. Se eles pecarem, se eles adorarem a Baal, se eles cometerem esse erro da rebelião, Deus certamente levantará um juízo contra eles. E ele estava certo. Só que o que ele fez? Eu me ofereço para te ajudar. Balaão entrou na vida ali do povo, daquele povo rebelde de Balaque e tudo mais. E sabe o que aconteceu? Eles conseguiram fazer Israel pecar. Conseguiram fazer Israel pecar. A questão toda foi a seguinte, é que junto com o juízo que veio contra o povo o juízo que veio contra o povo de Israel, veio também sobre Balaão e... Quer ver? Balaão testemunhou o seu sucesso. Aqui, ó. Balaão. Volta. Quantos minutos nós temos? 36, misericórdia. Ele voltou, eu estou lendo Livros Escolhidos, páginas 200 aqui eu tenho ele em PDF. Ele voltou para Moabe e apresentou, capítulo 40, apresentou seus planos ao rei, separar os filhos de Israel de Deus, induzindo-os à idolatria. Se eles pudessem ser levados a praticar o culto imoral oferecido a Baal e a Astarote, o seu protetor onipotente se tornaria o seu inimigo, e eles seriam mais fáceis, uma presa fácil das nações guerreiras e cruéis do seu redor. O rei aceitou o plano de Balaão, misericórdia, e Balaão ficou para ajudar a colocar em ação. Balaão testemunhou o sucesso de seu plano diabólico, viu cair a maldição de Deus sobre o seu povo e milhares sofreram com seu juízo. A justiça divina que puniu o pecado em Israel não permitiu que os tentadores escapassem. Na guerra de Israel contra os midianitas, Balaão foi morto. Ele presenciou o seu fim. Ele pressentiu o seu fim, que seu fim estava próximo ao exclamar, morra eu, a morte dos justos, e seja meu o fim como deles. A irmã diz que ele teve um vislumbre do resultado do serviço a Deus e como isso traria salvação e vida eterna. Ele viu os justos se levantando na volta de Jesus e pediu isso para Deus que ele morresse a morte dos justos e o fim deles também. Na verdade, ele não escolheu viver a vida dos justos, morreu como inimigo de Deus. Só vai ter a morte dos justos se viveu a vida dos justos, senão isso não acontecerá. O fim de Balaão foi semelhante ao de Judas. Ela fala que compara os dois, que os dois tiveram essa cobiça, né, e a ganância. Bom, enfim, é isso. A lição está fantástica, repleta de conteúdo. Eu não consegui passar tudo, desculpem pela correria aí, mas é isso aí. Deus abençoe você, ótimo estudo e que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos, nos humilharmos diante de Deus para que Ele, ao seu tempo, nos exalte. Amém? Deus seja louvado.